Item 35. Projeto de Lei da Câmara número 148 de 2015, não terminativo, altera o artigo 18 do Decreto-Lei 667, de 2 de julho de 1969, para extinguir a pena de prisão disciplinar para as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos estados, dos territórios do Distrito Federal e da outras providências. Autoria: deputado subtenente Gonzaga e outros. Relatoria: senador Assis Gurgás. Relatório favorável ao projeto. Conceda a palavra ao senador Assis Gurgás para proferir o relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Vem ao exame dessa comissão projeto de lei da Câmara, PLC 148 de 2015, de autoria do deputado subtenente Gonzaga e do deputado Jorginho Melo, que altera o artigo 18 do Decreto-Lei 667, 2 de julho de 1969, para extinguir a pena de prisão disciplinar para policiais militares e os corpos de bombeiros militares dos estados, dos territórios e do Distrito Federal e da outras providências. O projeto altera as normas gerais sobre organização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares para prever novas regras a respeito do Código de Ética e Disciplina, de modo que sejam aprovados por lei federal ou estadual, conforme o caso. Além disso, ficam estabelecidos novos princípios diretivos dos códigos de ética e disciplina, sendo eles a dignidade da pessoa humana, a legalidade, a presunção de inocência, o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa, a razoabilidade e proporcionalidade e a vedação de medida disciplinar privativa de liberdade. Fixa-se o prazo de 12 meses para Estados e Distrito Federal regulamentarem a lei, estabelecendo-se cláusula de vigência da futura lei a partir da data de sua publicação. Segundo a justificativa dos autores do projeto, é necessário modificar o regime jurídico vigente para adaptá-lo às normas da Constituição Federal de 1988, especialmente para proibir a privação de liberdade como penalidade disciplinar aplicada administrativamente nas polícias militares e corpos de bombeiros militares. O projeto fora iniciado e aprovado na Câmara dos Deputados após ser enviado ao Senado Federal para revisão. A proposição foi despachada ao exame da CCJ. Não foram apresentadas as emendas. A análise, senhor presidente. De acordo com o inciso 1º do artigo 101 do Regimento Interno do Senado Federal, a CCJ compete opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe forem submetidas. A linha C do inciso 2º do mesmo artigo fixa a competência da CCJ para emitir parecer quanto ao mérito de matérias relacionadas aos corpos de policiais e corpos de bombeiros militares. O projeto não apresenta problema nenhum de constitucionalidade, juridicidade ou regimentalidade. A matéria é de competência legislativa privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso 21º, e artigo 42 do parágrafo 1º da Constituição Federal, pois altera as regras gerais sobre a organização das polícias militares e corpos de bombeiros militares. O PLC inova o ordenamento jurídico brasileiro, com as marcas da imperatividade, abstração e generalidade, bem como se harmoniza com as demais normas do direito brasileiro e segue as disposições regimentares sobre sua tramitação. No mérito, o projeto deve ser aprovado. De fato, há um grande esforço por parte do poder público em readequar as estruturas policiais
e dos Corpos de Bombeiros Militares para os marcos da Constituição Federal de 1988. Sabe-se que não são poucas as dificuldades no desempenho das atividades policiais no Brasil, especialmente no que se refere ao trato com o cidadão. Nesse sentido, para aprimorar esse aspecto, é fundamental que a própria corporação militar respeite todos os direitos e garantias fundamentais de seus membros, especialmente o devido processo legal e o direito de liberdade de locomoção. O PLC vem em boa hora para fazer duas modificações importantes no Decreto-Lei número 667, de 2 de julho de 1969, que, como você sabe, foi editado em um período não democrático de nossa história. A primeira modificação substancial prevê a edição de Código de Ética e Disciplina aprovados por lei estadual ou federal, conforme o caso. Abandona-se a existência dos regulamentos disciplinares que, conforme a redação atual do artigo 18 do Decreto-Lei número 667 de 1969, devem ser redigidos à semelhança do regulamento disciplinar do Exército. É verdade que os policiais militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército, nos termos do artigo 144, parágrafo 6º da Constituição Federal. Entretanto, não se pode negar que essas corporações têm por função essencial a preservação da segurança pública, atividade muito distinta da defesa da pátria atribuída às Forças Armadas. Desta maneira, é imperioso que os códigos de ética e disciplina das polícias militares e corpos de bombeiros militares deixem de ser redigidos à semelhança do regulamento disciplinar do Exército e incorporem novas diretrizes para o treinamento de seus membros para o trato diário com o cidadão. A segunda modificação importante realizada pelo projeto refere-se à proibição da pena disciplinar administrativa de privação de liberdade. A privação de liberdade, cada vez mais em nosso ordenamento legal e cultura jurídica, é concebida como medida repressiva à prática de crimes graves. Tanto é assim que diversos crimes são apenados com penas restritivas de direitos, como o pagamento de multa, prestação de serviços à comunidade, entre outros. Especialmente no que se refere aos policiais militares e aos bombeiros militares, a pena disciplinar privativa de liberdade acaba por gerar prejuízos imediatos, não somente à liberdade daquele agente público, mas também a formação dos valores de uso moderado da força e respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos com os quais ele entra em contato no seu dia a dia. Sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 42, parágrafo 1º e artigo 142, parágrafo 2º, previu a possibilidade da existência de punições disciplinares privativas de liberdade. Isso, contudo, não obriga o legislador a efetivamente adotar essas penalidades, especialmente no caso das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Trata-se de opção política que foi adotada no passado, mas que não pode ser mantida. Desse modo, é necessária a extinção desta modalidade de punição disciplinar administrativa de nosso ordenamento jurídico. O voto, senhor presidente, diante do exposto, vota-se pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do projeto de lei da Câmara, número 148, de 2015, e no mérito pela sua aprovação, senhor presidente. Esse era o voto. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão ou parecer? Não havendo quem pretenda discutir a matéria, está encerrada a discussão, passa-se a votação. Os senhores senadores que aprovam queiram permanecer como se encontra. Aprovado. Muito bem.
Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, a matéria vai ao plenário.